Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Agora pouco mais de 22 horas. Hoje, dia 14 de agosto de 2023. E o assunto que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho é bem pertinente aos dias de hoje e talvez à maioria das empresas atualmente. Acredito que mais da metade das empresas que nós temos hoje no país, elas possuem algo similar ao que nós vamos falar aqui. O tema de hoje é sócio não é parente. E você vai entender em breve o porquê. A coisa mais comum que nós temos hoje é alguém quando vai abrir uma empresa falar assim: eu vou colocar a minha mulher para trabalhar para mim. Ou eu vou colocar minha filha, ou minha sobrinha, ou meu tio vai trabalhar comigo lá na empresa, e a pessoa começa já a ficar naquela expectativa. Ou ela fala, eu vou abrir uma sociedade com o meu primo, porque a gente trabalha nesse sentido e a gente tem aquele costume. E isso pode vir a gerar um problema muito sério. E as pessoas perguntam, mas por que muito sério, né? Eu falo por experiência, né? Já vi acontecer várias vezes e eu tenho pessoas que trabalham comigo que são parentes. Em tese aí, minha esposa trabalha comigo, eu trabalho para ela, ou ela trabalha para mim pensando que eu trabalho para ela, quando na verdade é ela que manda ou eu que mando. Bom, deixa isso para lá, é melhor não mexer nesse negócio não. Isso vai terminar mal e pode ser que eu durma no sofá durante uns dias, entendeu? Mas, vamos lá. Sócio não é parente. André, por que você disse isso? O que que isso quer dizer? E isso não é somente no grau de sociedade. Nós temos uma clareza muito grande com relação a graus de parentescos dentro de empresas que não devem ser levados em consideração. Seja o seu irmão, seja o seu pai como sócio, sua mãe como sócia. É difícil, André, é difícil, mas não é impossível. Ah, mas o cara é meu amigo, ah, não, é minha amiga, é minha namorada, a gente vai abrir uma sociedade junta. Ah, meu noivo abriu um CNPJ no meu nome e eu vou ficar na empresa, ou eu vou fazer, no caso ali, vou ter a responsabilidade, mas ele não tem nada a ver. Isso é barca furada. André, por quê? Porque na maioria das vezes isso costuma não dar muito certo. E aí eu queria ver com você alguns critérios, né? Até anotei aqui algumas coisas para a gente poder estar conversando. Quando você vai abrir uma sociedade com um parente, com qualquer pessoa que seja, um amigo ou alguém que você desconheça, apesar de que as pessoas dizem que abrir com amigos ou parentes é melhor porque não vai te passar a perna, acredite no que eu vou te falar. Às vezes você abrir uma sociedade com quem você não tem o menor vínculo é muito mais vantajoso para o negócio. E se o negócio cresce, todos crescem. André, por que você fala isso? Porque quando você abre e quando você constitui uma empresa com uma pessoa que não tem grau de parentesco, você tira fora toda a emoção, toda a sensação de dependência ou de obrigação por ser um parente. E ali fica somente o profissionalismo, somente a seriedade do trabalho. Então a gente precisa entender uma coisa. Primeira coisa que eu queria que você compreendesse comigo nessa noite. Por que sócio não é parente? Por que sócio não é funcionário? E quando na verdade nós pensamos assim, por que sócio funcionário? Porque às vezes a pessoa abre a sociedade e um sócio trabalha para o outro. Vamos dizer, isso é muito comum quando nós falamos de prestação de serviço. Um cara vai abrir uma mecânica com o primo dele. O primo dele é mecânico, mas ele é um gestor. Então eles abrem a sociedade. O primo, que é mecânico, cuida da parte da oficina. O primo, que é gestor, cuida da parte administrativa. E o primo, que é gestor, tende a pensar que, na verdade, o mecânico trabalha para ele. Quando não é assim, os dois estão de maneira uniforme dentro da empresa. Ambos são sócios. Não é porque um cuida da parte administrativa que um manda mais do que o outro, não.
Vocês estão compreendendo? Então a gente precisa ter uma clareza muito grande nisso. É preciso definir os papéis e a responsabilidade de cada um. Por quê? Porque o sócio que cuida da parte administrativa, nesse caso da mecânica, por exemplo, né? O sócio ele tem a obrigação de analisar e ponderar os riscos administrativos, sejam eles para pegar um financiamento, um empréstimo, sejam eles para fazer aquisição de um novo produto ou uma nova máquina para a oficina, de igual modo a contratação de novos funcionários, de igual modo o pagamento desses funcionários. Então tudo cai na responsabilidade do sócio administrativo. Só que nós temos o sócio que cuida da parte da oficina. Então, a objetividade daquele sócio quanto? A não deixar que veículos voltem, para não gerar mais encargos, mais despesas para a empresa. A ter uma atenção redobrada a quem é realmente qualificado para montar ou desmontar um motor, ou até mesmo para poder fazer qualquer outro tipo de serviço no carro, não gerando um risco até mesmo de morte para seus clientes. Porque se um auxiliar que não tem a menor competência pega um veículo e faz ali um aperto no pivô da balança, né? Para quem entende um pouquinho de carro aí vai saber do que eu estou falando. No pivô da balança, e aquela pessoa não tem a capacidade técnica requerida, ela pode colocar em risco a vida de quem vai dirigir aquele veículo, porque a pessoa pode pegar a estrada a 120 por hora, o pivô que não ficou da maneira correta, pega aí uma caminhonete, por exemplo, né? Ou até mesmo um carro mais alto. Nós temos aí, por exemplo, um carro mais antigo, por exemplo, a Blazer. Pega uma Blazer aí, carro bem antigo. E aí a pessoa vai a 120 por hora, um carro que já é pesado por si só, uma estrutura grande, que tem o pivô da balança ali, e a pessoa comete um erro de não deixar aquele pivô devidamente encaixado ou mal colocado a 120 por hora, infelizmente nós temos um cliente que pode correr o risco de perder a sua vida por uma imperícia de um auxiliar. Mas a culpa é do auxiliar? Em tese, não, tá? A culpa, na verdade, é do sócio, que é responsável pela oficina e pela sua falta de responsabilidade. Tanto ele quanto o sócio administrativo vão pagar o preço. E qual o preço? Nós podemos falar sobre o preço de um processo, nós podemos falar sobre o preço da liberdade, que podem ir presos, certo? Tudo vai depender da perícia, tudo vai depender de como as coisas vão caminhar depois daquele momento ali. Então entra o que eu estou falando. É preciso ter clareza, é preciso definir claramente a responsabilidade de cada um. O que pode acontecer se aquele que está trabalhando ali não fizer o que realmente ele tem que fazer? Por isso que a gente fala, não, mas é meu primo, ele está errando, mas eu não quero cobrar dele. Não existe isso. Ah, mas é meu amigo. Não existe amizade dentro de empresa. Ah, mas é meu tio. O problema é azar dele. Ah, mas é minha mãe. Rapaz, a sua mãe ela te trouxe ao mundo, mas dentro da empresa é uma sociedade. Nós precisamos, todas as pessoas, todos os empresários precisam ter uma clareza. Ah, mas ela me trouxe ao mundo, a culpa, beleza, a culpa é da parteira, não é dela. Ah, mas isso é frieza, não é frieza. Quando nós falamos no âmbito, quando nós falamos no âmbito societário, quando nós falamos no âmbito da CLT, quando nós falamos no âmbito judiciário, não existe dentro da lei essa questão, ah não, porque ele é meu primo, ele me levou na justiça para requerer os direitos trabalhistas dele, mas o juiz vai falar, ah não, vocês são primo, ô seu João, não precisa pagar o seu José não, porque o seu José é seu primo, entendeu? Tá tranquilo, não tem isso. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Então você precisa compreender responsabilidade técnica, clareza nas obrigações. E esse assunto, pessoal, ele transcende a sociedade. Ele vai até a secretária, ele vai ao auxiliar administrativa, ele vai ao assistente técnico, ele vai ao gerente, ele vai ao diretor, ele vai ao CEO, ele vai a todas as pessoas que compõem a empresa, da ponta operacional até a ponta administrativa, independente de quem você é dentro da empresa, você
não é parente de ninguém. Ah, André, mas é difícil fazer. Tudo bem, pode ter aqui aquela relação difícil, mas você precisa compreender uma coisa. Ainda que seja sua mulher, se a empresa vier, presta atenção comigo aqui, e aí eu chego mais pertinho para a gente conversar. Se a empresa vier a falir, se a empresa vier a sofrer um dano, se a empresa vier a sofrer um processo, você responde de maneira objetiva. O seu funcionário, se ele tiver alguma coparticipação, ele responde de maneira objetiva ou até mesmo subjetiva. E ainda que seja seu primo aquele funcionário, ele vai responder: ah, mas é minha mulher, responde do mesmo jeito. Se a empresa falir, quem vai pagar as contas? Ah, não, mas nós somos sócios. Se não cair nas costas do João, cai nas costas do José. Nas costas de alguém a responsabilidade vai cair. Então nós precisamos entender, dentro da empresa não tem essa questão de parentesco, existem responsabilidades, compromissos, obrigações e deveres que cada um que compõe o quadro da empresa, seja societário ou seja o quadro de funcionários, deve cumprir e deve executar, tendo clareza das suas responsabilidades, tendo clareza dos seus compromissos que foram assumidos quando aquela pessoa decidiu fazer parte da empresa, seja ela como sócio, seja ela como funcionário, seja ela como agregado, seja ela como um terceirizado, mas ela tem a responsabilidade. Nós vemos isso claramente quando nós temos pessoas que são terceirizadas, são agregados, transportadoras trabalham muito com essa questão de agregação. Elas contratam, elas terceirizam a entrega final. Então tem costume, não sei de qual região que você está assistindo esse vídeo, mas na região aqui de Minas, pelo menos, isso é muito comum. As empresas, o que elas fazem? Elas pegam um terceiro, né, vamos colocar dessa forma, elas não registram, não têm nenhuma obrigação, e aquele terceiro ali, elas pagam para ele um percentual ou um valor pré-definido, no caso, por entrega realizada. Eles assinam um contrato, é feita toda uma negociação, toda uma estruturação, eles compõem, no caso, um CNPJ, é feito um CNPJ, feito um contrato em cima disso, e através daquilo ali, a empresa dona ou responsável pela entrega, ela contrata uma terceira para que aquele terceiro faça as entregas finais. Muitas das vezes esse terceiro, ele é um amigo, ele pode ser um parente, ele pode ser um primo, mas se houver algum dano na entrega, tanto o terceiro quanto o responsável final, ele vai arcar com as devidas consequências. Então existem obrigações, mas também existem deveres, existem direitos e a gente precisa compreender toda a estrutura, ela compõe aquilo que precisa dentro da empresa. Obrigação e dever. Vamos trabalhar e travar nisso aqui, beleza? Então vamos lá. Beleza? Tá claro? Você tem obrigação e você tem dever. Primeiro ponto, ok? Independente dos laços familiares. Não importa se você trabalha com a sua esposa. À noite vocês podem dormir juntos na mesma cama. Durante o dia, se vocês trabalham na mesma empresa, mantenha um ambiente de profissionalismo, um ambiente de competência, um ambiente de excelência, porque é daquele lugar que vem o sustento da sua família, ou ainda que não seja o sustento, que vem uma fonte de renda. Compreendeu? Mantenha o profissionalismo, independente do grau de afinidade que você possui ou do grau de parentesco. Ambiente de trabalho, ambiente de negociação é ambiente de seriedade. Não é um lugar onde você pode chegar e falar o que você quiser. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas pensam que por serem parentes, mas eu trabalho com a minha esposa, então eu posso dentro do ambiente de empresa ficar chamando ela por apelidos carinhosos. Eu posso falar, se você trabalha só você e a sua esposa, só você e a sua noiva talvez, ali dentro da empresa, um escritório pequeno, uma empresa pequena, se não houver nenhum cliente dentro da empresa naquele momento, ok, não vejo problema nenhum. Agora, com relação à ética e a conceitos morais, é mais do que sadio, se assim eu posso dizer, você me permite, que você trate a sua esposa com seriedade, com respeito.
e com o devido, como as pessoas costumam dizer, né, dentro da área jurídica, com o devido decoro. Por quê? Porque se você fica tratando a sua esposa de qualquer maneira, se você fica tratando a sua esposa com desdém, talvez, depende de como está o seu grau de familiaridade, de relação com a sua esposa, ou com carinho e afeto demais dentro do ambiente de trabalho, você traz para dentro da sua empresa e você joga nas costas do seu cliente uma carga emocional que ele não precisa. O seu cliente não precisa ver as suas brincadeiras ou a sua maneira de tratar a sua esposa. O seu cliente não precisa ver, mas ela é minha sócia, azar dela, que foi trabalhar com o marido dela, né? Ou azar seu, que colocou a sua mulher para ser sua sócia. Eu devo dormir no sofá pelo menos umas 3 semanas, né? Mas tudo bem, vamos continuar a aula de hoje. Então a gente precisa compreender, mas eu trabalho com meu pai, eu trabalho com meu tio, com meu avô. Não tem problema, independente disso, tenha respeito, mantenha o profissionalismo. Isso é mais do que necessário. É preciso que você mantenha o ambiente de trabalho como verdadeiramente o ambiente de trabalho, não como um almoço de família ou em família num domingo, onde você discute com o seu primo, onde você xinga, né, não devia, mas xinga lá seu tio, onde você maltrata a sua mulher ou seu marido, onde você age como se você não tivesse a menor obrigação. E aí chega o cliente. E aí o cliente chega e pergunta uma coisa para você, João das Couve. E aí você, João das Couve, vai perguntar para o seu irmão que é seu sócio. Ô José, o seu cliente aqui, o seu Manel, está querendo saber daquele serviço que ele deixou para a gente olhar. O que você me fala? Aí você vira, né? O José vira para você, senhor João das Couve, e fala assim: eu não tenho nada a ver com isso, é problema seu. Eu te falei semana passada, você falou que não ia fazer nada. Como que fica o cliente naquele momento ali? Se você abre um negócio ou se você trabalha em uma empresa, ainda que você não seja sócio nem dono da empresa, mas você trabalha na parte operacional da empresa e junto na parte operacional trabalha também a sua tia. E vocês estão brigados porque teve um problema no meio da família, porque ela é tia, e aí ela terminou com seu tio, na verdade, porque ela tinha emprestada, e você ficou com raiva dela. Não interessa. Ambiente de profissionalismo. É necessário manter o profissionalismo dentro do ambiente de trabalho. Isso é fundamental, inquestionável e inegável, de qualquer maneira, beleza? Então, pessoal, só para a gente finalizar essa segunda parte aqui que fala sobre o profissionalismo do ambiente de trabalho. Nunca haja como se você estivesse num almoço de família. Você vai virar para sua esposa e fala: ô neguinha, vem cá minha flor, vem cá minha boneca. Vira para ela e fala: aqui, minha princesinha tá aí. Não existe isso. Você está no escritório e aí sua mulher tá lá. Aqui, minha nega, tudo bem? Vem cá, tô precisando falar com você. E o cliente na frente olhando: minha nega. E aí talvez tenha até um funcionário: minha nega. Aí você fala: a empresa é minha, eu faço o que eu quiser. Beleza. O CNPJ baixado também é seu. A falta de respeito dos funcionários para com a sua mulher também é seu. É sua responsabilidade, né? É problema seu. Ou a falta de respeito que os funcionários vão ter com a maneira com que você trata o seu tio, fala assim: você não manda em mim não, quem manda em mim é meu pai. É problema seu também. Ou a falta de seriedade com que os outros funcionários vão ter dentro do ambiente de trabalho, também é problema seu. Você compreende, você percebe que a falta de profissionalismo e a falta de seriedade traz para dentro da empresa um conceito de negatividade que pode ser, se assim vocês me permitem, pode ser a âncora que não permite com que o seu negócio navegue, ou talvez seja a bigorna que não permite que o seu negócio caminhe corretamente. Nós, todos que temos pessoas que são parentes dentro da empresa, é difícil, sei que é difícil, vivi experiências assim já, eu vivi dentro do âmbito da minha empresa, assim como eu também presenciei casais discutindo na minha frente,
onde a gente precisava, às vezes a gente tem que servir como um juiz de ringue, né? Um árbitro, a gente tem que tentar apaziguar, acalmar e lembrar, aqui, vocês são sócios da mesma empresa, ou vocês trabalham juntos. Calma, pessoal, vamos colocar o profissionalismo aqui nesse momento em primeiro lugar. Depois, fora desse momento onde a decisão precisa ser tomada, vocês colocam as emoções em pauta e decidem por lá. Mas aqui tem que predominar a razão, não a emoção. Beleza? Então vamos lá. Terceiro ponto, fundamental, tomada de decisões. Pessoal, a tomada de decisões dentro de uma empresa, seja ela na parte administrativa, seja ela na parte operacional, ela tem que ser baseada em negócios, ela tem que ser baseada na estrutura da empresa, ela não pode ser baseada em emoções. Ah, mas eu quero fechar negócio com uma empresa que vende couve, conhecido como João das Couves, então quero fechar negócio que vende couve. Mas aí vem o meu sócio, que é o seu Joaquim, o seu Joaquim do Pé de Feijão, e ele vem e quer fechar negócio com a empresa que vende feijão. Vocês devem achar que eu sou verdureiro, né? Porque eu falo muito dessas questões. É para evitar de alguém pensar, na verdade, que eu estou falando ou citando referências da empresa. A gente tem os clientes, são pessoas, são conhecidos, temos amigos também. Então a gente tem que saber realmente dosar essa questão, beleza? Mas vamos lá. Se eu tenho meu negócio voltado para couves, eu não posso de maneira nenhuma querer mudar a estrutura do meu negócio. Ah, não, vou vender feijão agora. Se existe um consenso, se eu quero fazer, vamos dizer assim, um upgrade, ou se eu quero fazer melhorias dentro da minha empresa, notadamente eu posso passar a comprar couve e passar a comprar feijão. Pessoal, eu falo isso aqui, mas é só para entender que eu posso estar comprando carros, como posso estar comprando motos. Beleza? Eu posso estar vendendo aviões e agora vou passar a vender helicópteros. Eu posso estar vendendo roupas e agora vou passar a vender sapatos. Eu posso estar vendendo relógios originais e agora vou passar a vender relógios falsificados. É, ninguém ouviu falar isso aqui não, tá? Relógio falsificado. Ninguém ouviu, beleza? É, eu posso estar vendendo televisão e agora vou passar a vender monitor. Então é só para a gente trazer a ideia de que eu tenho o meu negócio estruturado. E aí o Joaquim quer vender feijão. Eu sei que eu preciso comprar couve, mas o Joaquim é meu pai. E aí meu pai me pede, ô meu filho, vamos comprar feijão dessa vez. A gente, né, eu queria tanto trabalhar com feijão, queria tanto mudar um pouquinho, mas a minha estrutura é essa. Eu coloquei na ponta do papel que eu preciso mudar toda a minha estrutura de venda. Aqui eu trabalho de uma forma, ali eu vou trabalhar de outra. Coloquei na ponta do papel que eu preciso reorganizar o meu CRM, eu preciso reorganizar os meus clientes, eu tenho que ver quem vai ser a minha cartela de cliente agora, porque se eu não vou mais trabalhar com o produto e vou modificar, a minha clientela vai mudar, o meu preço tem que mudar. A forma com que eu faço a entrega do meu produto, ela tem que mudar. A minha logística, ela precisa ser reestruturada. Aí eu não faço toda essa análise. Eu não coloco na ponta do papel se eu tenho valor financeiro suficiente para fazer essa negociação. A única e exclusiva coisa, se assim eu posso dizer, que eu digo, que eu faço seria ponderar o pedido, porque é meu pai. Eu não posso tomar as minhas decisões baseadas em emoções quando o assunto é negociação ou negócios, quando o assunto é empresa. Eu preciso ser racional. Pode parecer até frieza, pode parecer até um pouco falta de empatia. Eu sei que não é tão simples quanto nós falamos. Agora pergunte para quem muitas das vezes teve que desfazer uma sociedade com um parente para que o seu negócio não afundasse e depois de desfazer a sociedade viu o seu negócio crescer 5, 10 vezes mais, pergunte para essas pessoas se realmente elas se arrependem de terem feito isso. Eu não estou mandando você desfazer a sociedade, eu quero que você entenda.
Eu estou falando que as decisões não podem ser tomadas com base em emoções. Decisões tomadas com base em emoções podem se tornar furos no casco que afundarão o seu navio. Perceba isso e não se esqueça. Vou repetir: decisões tomadas com base em emoções podem se tornar furo no casco que afundarão o seu navio. Então, como capitão, você precisa ser racional nas decisões que você toma dentro da sua empresa, como chefe, como líder, como alguém que determina ações a serem tomadas. Você precisa ser racional e não emocional, ok? Pessoal, comunicação transparente. Isso é fundamental nós falarmos sobre a maneira com que as pessoas se comunicam dentro da empresa. Como penúltimo ponto, quarto ponto nessa noite aqui, eu queria falar com você sobre a comunicação transparente. A falta de comunicação, ela destrói negócios. E isso é muito sério, porque por falta de comunicação, por falta de transparência, por falta de clareza nos números, muitas empresas fecham suas portas porque começa a haver desconfiança entre os sócios, o que leva à falta de credibilidade na palavra de um e na falta de credibilidade na palavra de outro. O que traz para dentro da empresa uma estrutura, toda a estrutura no caso, né, dentro da empresa, um peso. E o que reflete nos funcionários e também nos clientes. A falta de seriedade do negócio, a falta de equilíbrio, a falta de estabilidade que a empresa está levando à falência ou levando ao fechamento de suas portas. André, por que eu preciso então ter uma comunicação tão transparente? Quero voltar com você um pouco ao que nós estávamos falando com relação à mecânica. Vamos lá, nós temos um funcionário que trabalha na parte operacional e temos um funcionário que trabalha na parte administrativa, correto? Beleza? Se o funcionário que trabalha, se o sócio que trabalha na parte administrativa, ele não age com clareza, mostrando os números para o sócio que trabalha na parte operacional, o que vai haver? Esse sócio aqui ele não mexe com dinheiro, esse já mexe. Se esse aqui não mostra, fulano, nós tivemos aqui uma entrada de R$ 47.000 esse mês, mas nós pagamos desses 47 mil, que foi tudo em cartão, não teve nenhuma entrada em dinheiro, só para a gente poder compreender aqui um pouquinho, tá, pessoal? Nós tivemos aqui, desses 47 mil, nós tivemos uma saída de 10% só de máquina de cartão de crédito, então R$ 4.700. Então, dos 44, dos 47, R$ 4.700 nós já perdemos. Então, ficou aí uma carga aproximada aí de 42, 43 mil mais ou menos, tá? Vou fazer cálculos arredondados aqui, para mim não perder a linha de raciocínio. Então vamos lá, ficou 43 mil. Desses 43 mil, entre água, luz, telefone, internet, aluguel e de reposição de peças das peças que nós compramos também, porque eles vendem as peças, nós perdemos aí, nós tiramos aí R$ 30.000. Então sobrou 13 mil, né? Era 43, tirou 30 mil dentre aluguel e tudo mais, sobrou, e funcionário, pagamento de funcionário também, sobrou R$ 13.000. Desses 13 mil, nós temos que pagar o consórcio do carro que nós compramos para a empresa, né? O consórcio do reboque. Se não houver essa transparência e você simplesmente chegar para o sócio administrativo, tá? Acompanha comigo ali a raciocínio. O sócio administrativo chegar para esse aqui e falar: sobrou para mim e para você R$ 6.000. O cara vai olhar, mas peraí, sobrou para mim, para você e para mim e para você R$ 6.000? Sobrou 6 mil. Tá, mas entrou R$ 47.000. Como que sobra R$ 6.000? Nós estamos falando de um resíduo pouco mais de 10%. Como que sobrou um valor tão baixo em um tipo de empresa que seria prestação de serviço, quando se diz que a prestação de serviço ela tende a ter um retorno alto sobre os serviços que são prestados? Me explica. Eu não sei, sei que sobrou isso aqui no caixa.
o cara que é responsável, seja ele homem, mulher, né, seu pai, sua tia, sua mãe, sua prima, sua filha, sua namorada, sua noiva, não interessa o grau que ela tem. A pessoa que não trabalha na parte administrativa como você vai começar a ter desconfiança, porque peraí, você não tem números para me falar, você não tem valores para me apresentar, você não tem o menor dos controles financeiros. A única coisa que você está me falando é que entrou 47 e sobrou 6 mil para a gente. Cadê os 41 mil reais? Onde eles foram? Ah, eu sei que sobrou isso. Então não pode haver esse tipo de falta de transparência dentro da empresa. Isso, pessoal, não é só em números, isso é em tomada de decisões. Nas tomadas de decisões, além de racionalidade, além de tirar a emoção de lado, é preciso você ter transparência. É preciso você falar: olha, eu quero tomar essa decisão porque essa decisão vai nos levar a esse e esse resultado. Essa decisão pode nos apresentar essa e essa possibilidade. Essa decisão ela pode realmente trazer uma melhora. Agora, se nós formos para o lado da sua decisão, nós podemos ter um prejuízo muito grande. Pode ser um caminho que vai levar a uma desvalorização do nosso serviço por causa disso, disso e disso. Transparência nas decisões. Olha, eu quero dispensar aquele funcionário ali, porque aquele funcionário ele não está me agradando. Mas por quê? Não, porque eu não quero ele mais aqui. Não é assim que a gente faz as coisas. Eu quero dispensá-lo porque a qualidade do serviço dele caiu, porque a melhoria que ele estava tendo nos últimos meses houve uma regressão significativa. Hoje, manter esse funcionário dentro da empresa é um prejuízo financeiro, além de ser um prejuízo na nossa credibilidade com os nossos clientes, tendo em vista que nós já tivemos 2 reclamações dele e eu estou cismado que aquele serviço que ele fez não ficou muito bem apresentável. Você trouxe uma transparência na sua fala. A sua decisão foi transparente. Assim você não tem aquela situação em que fica um disse-me disse, eu quero, não, mas eu não quero. Eu quero, não, mas eu não quero. E aí dentro da sociedade, eu quero, não, mas eu não quero. E aí é pai e filho, eu quero, não, mas eu não quero. É marido e mulher, eu quero, não, mas eu não quero. E se eu for falar marido e mulher, que eu vou ficar até a noite inteira, eu quero e não quero, né? Porque marido e mulher geralmente é muito maior isso aí. Mas vocês compreenderam, pessoal, o porquê da importância de verdadeiramente as decisões serem tomadas de maneiras claras, com base em razão, não em emoção, beleza? Então vamos lá. Próximo passo que a gente precisa compreender agora: separar os interesses pessoais dos interesses da empresa, dos interesses empresariais. Interesses pessoais e interesses empresariais não podem caminhar juntos todas as vezes, ok? Por que, André, todas as vezes? Porque quando não houver nenhum problema significativo ou nenhum prejuízo aparente ou inerente, nós podemos trabalhar com os dois. Agora, se existe a possibilidade de prejuízo, nós devemos retirar os interesses pessoais da equação e ter os interesses empresariais dentro da equação. André, me dá um exemplo? Agora. Vamos lá, para a gente encerrar hoje. Vamos falar sobre o João das Couves e o Joaquim do Feijão, tá? Não sei se o nome dele era Joaquim mesmo não, mas não vou voltar, não tem como voltar para saber, mas eu vou tratar como Joaquim do Feijão. O João das Couves é sócio do Joaquim do Feijão. O João das Couves ele vende couve. E o Joaquim do Feijão tem o nome de Joaquim do Feijão, apesar de ser sócio do João das Couves, porque o Joaquim do Feijão é pai, presta atenção na linha de raciocínio só para você entender, é pai de uma menina que tem uma plantação de feijão. A filha dele planta feijão. Mas ele e a filha dele não conversavam, por isso ele é sócio. Gente, é uns negócios que acontecem dentro de empresas, tá? Vocês vão descobrir que isso é verdade. E isso é em qualquer lugar. Ele é sócio do João das Couves, porque ele e a filha não conversavam. Só que eles voltaram a conversar há um tempo atrás, isso depois de 3 anos de sociedade com o João das Couves. Aí, para fazer uma média com uma filha, o Joaquim
do feijão quer comprar feijão da filha dele na plantação de feijão. Só que o negócio do João das Couves é vender couve, não feijão. E aí, André, como que fica essa situação então? Qual que é o problema? Se para mudar a estrutura do negócio toda, eu acabei de falar aqui agora há pouco que você precisa rever o seu CRM, você tem que rever sua cartela de cliente, a logística, você tem que abranger toda a estrutura. Se isso for prejudicar a empresa, notadamente, o João das Couves não pode permitir que o Joaquim faça um compromisso de comprar a safra de feijão. Por quê? Porque nós estamos falando que duas pessoas vão ter prejuízo. Ah, André, mas é para ajudar a filha. Parou. Para ajudar, não. Empresa. Pessoal, presta atenção nisso que eu vou falar, porque isso aqui é muito importante. Empresa não é instituição filantrópica. Empresa é empresa. Instituição que faz obra de caridade é instituição que faz obra de caridade. Se o João das Couves, de maneira deliberada, se ele tem, vamos lá, se ele por livre e espontânea vontade tem a possibilidade de aceitar e ver que não vai prejudicar o negócio, ele pode realmente trazer o útil agradável para a empresa e fazer com que o Joaquim possa comprar da filha dele a safra de feijão. E aí ele vende couve e feijão. Ambos vendem couve e feijão. Agora, se existe um risco intrínseco, um risco direto, objetivo, se existe um risco real da empresa sofrer um grave baque financeiro, sem pensar duas vezes. Eles não podem confundir os interesses. O João, levando a razão, ele não pode permitir que o Joaquim compre a safra de feijão e venha colocar em risco o capital da empresa, porque é interesse pessoal do Joaquim fazer uma média pessoal dele com a filha. Então vocês percebem que isso é realmente um risco muito grande? Ah, André, me dá outro exemplo, rapidamente, para a gente poder falar aqui. Uma pessoa que vende na empresa dele, vamos lá, algo comum. Uma pessoa que vende motos, certo? O cara tem lá João das Motos. Vamos colocar aqui João. Lá vem o João de novo aí. Vamos colocar o João das Motos, ele vende motos e ele tem um sócio. O sócio dele é o Joaquim. E o João das Motos vende motos há 10 anos. Né? Ele tem uma loja que cabem motos dentro da loja dele. E ali a loja dele cabe 30 motos, poucas motos, vamos colocar assim. Só que o Joaquim quer começar a vender carros. E aí, por essa razão, o Joaquim quer começar a vender carros. O que o Joaquim faz? Ele conheceu alguém, né, uma mulher, e essa mulher tem uma loja de carros e tudo, e aí ele quer começar a comprar carros junto com essa mulher para vender na loja do João. Só que ele quer usar o dinheiro da loja do João, que ele é sócio, né, da loja dele e do João, para comprar os carros. E aí nós temos que entender a estrutura do João e do Joaquim ali naquele momento. Aceita vender carros? Ah, eles têm quanto em caixa? Eles têm aí 60 mil reais. Opa, peraí, 60 mil reais eles compram, né? Vamos colocar aí motos usadas, eles compram até 6 motos usadas, 10 mil reais cada uma. Mas ao se tratar de carros comerciais, estamos falando de 2 carros talvez, no máximo aí estourando bem mesmo 3 carros, mas de anos bem mais antigos, o que o risco para a venda também acaba sendo maior. Vale a pena o João aceitar que o Joaquim, por interesses pessoais, por causa da mulher que ele conheceu e ele começou a ter um relacionamento com ela, comece a vender carros, colocando em risco a estrutura do negócio sem a autorização dele? Não. Por isso nós precisamos entender, tem que haver um consenso. As decisões têm que ser tomadas em base, falei agora há pouco, em emoção ou razão? Razão. Não posso colocar emoção no negócio. Eu tenho que tirar os interesses pessoais e colocar os interesses empresariais. Eu tenho que tirar a minha emoção e colocar a razão. Eu tenho que tirar a obscuridade e colocar a clareza, a transparência nas minhas decisões, nos meus negócios. Só dessa forma eu consigo alcançar o êxito.
Pessoal, então para a gente fazer uma revisão rápida aqui. Quando eu tenho uma sociedade, eu tenho que entender: sócio não é parente, funcionário não é parente, patrão não é parente. Ali dentro eu sou um empresário, ali dentro eu sou um funcionário, ali dentro eu tenho responsabilidades, ali dentro eu tenho deveres, eu tenho obrigações, tenho direito, mas tenho obrigações. Então vamos lá, primeira coisa que nós falamos aqui, eu tenho que ter clareza nas minhas obrigações, nas minhas responsabilidades. Eu tenho que ter profissionalismo no ambiente de trabalho. Eu não posso tratar o ambiente de trabalho de qualquer maneira. Eu não posso achar que eu estou na minha casa porque eu trabalho para o meu tio, porque eu trabalho para o meu avô, porque eu trabalho para o meu filho. Eu não posso achar porque eu sou o pai do meu filho, que tem uma empresa, eu posso tratar a empresa como se ela fosse o quintal da minha casa. Responsabilidade. Eu tenho que ter uma tomada de decisões baseada em negócios. Eu tenho que ter uma tomada de decisões baseada na razão. Não posso tomar as minhas decisões baseado nas emoções. Quarto que nós falamos aqui, nós precisamos ter uma comunicação transparente. Nós precisamos ter uma comunicação que seja clara, que seja objetiva, que seja realmente algo que fique notadamente transcrito no papel o que eu quero, o que eu preciso, o que a empresa precisa. E por fim, separar os interesses pessoais dos interesses empresariais. Eu preciso compreender que dentro do meu negócio, que dentro da minha empresa, negócios são negócios, amizade, relações são relações. Eu não posso misturar as duas coisas, porque senão quem paga o pato é o meu cliente. E se o meu cliente vê que ele está pagando o pato, o que eu vou fazer? Ou melhor dizendo, o que vai acontecer? Eu vou perder o meu cliente. Por isso que você precisa compreender: negócios são negócios. Já viu aquele ditado, amigos, amigos, negócios à parte? Justamente, é mais ou menos assim: amigos, amigos, negócios à parte. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês. Peço que você se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo para que a gente possa continuar produzindo aí mais vídeos para vocês. Compartilha se você vê que alguma empresa precisa compreender essas diretrizes, que alguma empresa precisa compreender essas informações. Se você precisa de alguma coisa, se a sua empresa precisa de alguma coisa, se você quer uma consultoria, se a sua empresa precisa equilibrar a estrutura dela organizacional de modo geral, pode contar com a gente, é só entrar em contato com a gente que nós estamos aí à disposição, beleza? Um forte abraço, sucesso, fiquem com Deus e até mais. Tchau!